Bem-vindos às Conversas da Diáspora, uma série quinzenal de conversas biográficas com açorianos de ascendência que nos notabilizam e nos honram um pouco por toda a parte do mundo. Já estivemos nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Bermuda, no Uruguai, e nesta 12ª conversa vamos regressar ao Canadá. O nosso convidado, como podem ver aqui, é Martin Medeiros. Nasceu e cresceu na cidade de Brampton, na província do Ontário, e é filho de pais imigrantes dos Açores. É bacharel em artes, com distinção, pela Universidade de York, e fez um mestrado em Assuntos Internacionais e Administração Pública no Colégio da Europa, na Bélgica. Já tem cerca de 15 anos consecutivos de administração pública ao serviço dos concelhos da cidade de Brampton e da região de Peel. A sua carreira inclui experiências na Comissão Europeia, nas Nações Unidas, no Governo dos Açores e no Governo do Ontário. Foi eleito pela primeira vez como Conselheiro Regional em 2014 e reeleito para o cargo em 2018 e 2022. Está, portanto, agora a cumprir o seu terceiro mandato. Atualmente, desempenha as funções de Presidente das Obras Públicas, Presidente do Comitê Consultivo Estratégico de Gestão de Resíduos, Presidente do Comitê de Políticas e Procedimentos e Vice-Presidente do Comitê de Relações Governamentais na região de Peel. Martin Medeiros, bem-vindo às Conversas da Diáspora. Muito obrigado, é um prazer cá estar e, de facto, eu quero aproveitar e agradecer ao Dr. José Andrade por tudo que tem feito pelas comunidades. Eu sei o doutor tem muitos anos e muita experiência de facto, é um prazer cá estar. Muito obrigado. Eu agradeço também, não apenas a sua disponibilidade para estar connosco, à conversa sobre a sua história de vida, mas principalmente agradeço e enalteço aquilo que tem vindo a fazer. É um jovem açor-descendente que nos orgulha com um trabalho feito e bem feito na província do Ontário em particular, e especialmente na sua cidade de Brampton. Pois foi aí que nasceu, foi aí que cresceu, é aí que vive, e é essa comunidade em particular que tem vindo a servir no âmbito da administração pública ao longo dos últimos anos. Mas nasceu no seio de uma família açoriana. Os seus dois pais são aqui da Ilha de São Miguel? Sim, são ambos hoje em dia, a Vila do Rabo Peixe. Portanto, são filhos, portanto, toda a família do Rabo Peixe, e, de facto, foi, talvez a minha história é uma história talvez muito comum com filhos de imigrantes açorianos, ou seja, uma pessoa está ligada à igreja primeiro, durante a nossa infância, envolvimento, digamos, na comunidade, e os açorianos que vieram à cidade de Brampton estavam em clara maioria, portanto, talvez 70% dos portugueses que estavam cá na cidade eram açorianos, e de facto o crescimento é uma reflexão talvez que é um ponto comum com muitos, digamos, luso-descendentes ou descendentes açorianos, portanto, é ligação à igreja, ligação às organizações, digamos, de caráter portuguesas, e, de facto, ligada a vários, digamos, expressões culturais e eventos da comunidade portuguesa. Ou seja, nasceu aí, cresceu aí, vive aí, mas sente uma grande ligação a Portugal, de uma forma geral, sim, e a Rabo do Peixe, em particular. Sim, eu tenho muito orgulho, e verdade seja, hoje em dia tenho dupla nacionalidade, e naquela altura eu acho que muitos jovens luso-descendentes, eu talvez nos anos, quando tinha 12, 13, o sonho era sempre jogar futebol, tinha interesse em um dia, porque eu sou fanático pelo futebol, e foi através, engraçado, estar envolvido, por exemplo, no desporto, que depois aperfeiçoei o português. Comecei a ler mais jornais portugueses, começou com a bola, como todos, e depois, quando uma pessoa chega a uma certa, vai alcançar
digamos, um certo vontade em falar português, em perceber português, em ouvir depois música portuguesa. E depois, eu acho que a primeira vez a visitar os Açores, digamos, sem a família, porque quando vai em família a agenda está controlada, vais visitar família, mas com 16 anos tive a oportunidade de visitar os Açores com uma equipa de futebol, mas foi naquela altura que eu comecei a descobrir, digamos, uns Açores que era muito mais moderno que eu pensava, era transmitido, porque obviamente nós nas comunidades vivem com digamos, a imagem do passado, de história, das suas vivências e eu lembro-me que com 16 anos foi aquela viagem, foi na altura que Portugal entrou na União Europeia, que falava-se muito nas políticas da coesão, houve muito investimento nos Açores. Portanto, aí encontrei, digamos, uma sociedade muito moderna, uma sociedade que estava muito virada pela Europa e não era só aquela ideia que nós tínhamos. Portanto, desde aquela viagem, eu lembro-me de ter voltado e depois comecei a interessar em, por exemplo, assistir, por exemplo, eventos culturais da comunidade portuguesa aqui em Toronto, aqui em Brampton, portanto, semanas culturais na Casa dos Açores. E hoje em dia eu posso reconhecer que teve muito impacto a participar nestes eventos. Talvez naquela altura não dava assim muito, não dava assim aquela ideia ou não pensava que ia ter aquele impacto. E foi um impacto de tal modo, com 17 anos, estava decidido em um dia viver em Portugal e por isso que eu tirei a dupla nacionalidade, abri umas portas às oportunidades. Nunca foram planeado, mas foi de facto o interesse que eu tinha era sempre para Portugal, gostava de ir para Portugal, adorava ir dos Açores e depois decidi naquela altura que eu ia acabar a faculdade cá, mas queria fazer pós-graduação, queria estudar na Europa e depois ficar por lá. Portanto, era mais ou menos... À medida que a pessoa vai crescendo e amadurecendo, vai se reaproximando das suas raízes identitárias. E neste caso, da origem familiar de ascendência açoriana. Redescobriu os Açores contemporâneos aos 16 anos de idade, apesar de já ter vindo cá algumas vezes. A partir daí voltou frequentemente a São Miguel também? Sim, sempre, todos os anos. Portanto, era engraçado porque aqui nós temos normalmente a tendência de trabalhar em regime part-time ou durante o verão. E os meus pais perguntavam-me sempre, ok, estás a trabalhar para poupar para alguma coisa? E eu dizia assim, é para viajar para Portugal. era portanto, tudo. E depois, no primeiro ano, desculpa, na Universidade de York, eu fazia parte da Associação dos Estudantes Portugueses. E, portanto, aquela experiência teve um impacto comigo também. Portanto, foi também a descobrir e ter mais à vontade em falar português, em sentir o que é que era, por exemplo, Portugal, um país moderno que tinha acabado de entrar na União Europeia, que estava a desenvolver, que era muito diferente do que eu achava. Portanto, e depois as amizades, os laços que uma pessoa vai se fazendo, mas também eu depois, naquela altura, começava a seguir a política portuguesa, a seguir, digamos, a sociedade portuguesa. E, de facto, como todas as pessoas têm referências, na minha vida, uma das referências muito importantes era uma tia que eu tinha, uma tia que estava muito envolvida nas comunidades, uma pessoa que acompanhava-me, convidava-me sempre quando havia eventos em Toronto ou na Casa dos Açores, uma Paula Madeiros, que era a minha tia querida, que tem, e ela, com a influência dela, como a influência das contactos ir a Portugal, foi uma das razões que depois, e não só, mas eu lembro-me também de uma professora que era alemã, quando eu estudei a História Europeia na Universidade de York, e ela tinha estudado no Colégio da Europa. E naquela altura, quando eu falei sobre Portugal e eu conversava com ela, e ela dizia, olha, se tu queres seguir a carreira, naquela altura era diplomacia, não sabia exatamente o que queria, mas queria ir para a Europa, queria ir para Portugal.
e foi ali que sugerir a ideia para ir para o Colégio da Europa. E, portanto, naquela altura, ter da promocionalidade abriu umas portas, porque eu concorri através do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal. Portanto, isto quer dar um exemplo que nunca foi planeado, mas ter da promocionalidade abriu umas portas. E naquela essa tia Paula Medeiros a que se refere é a famosa Paula Medeiros, que esteve aí no Consulado de Portugal em Toronto e que agora está no gabinete do Estado de Estado dos Milhares de Portugueses. Ela de facto é familiar também, não é a mesma, mas não é essa. É familiar também, é familiar de Rap Peixe e a Paula Medeiros do Consulado e tem muita consideração por ela e é uma pessoa espetacular. Coincidência. Exatamente, mas somos tudo ligados. Pois é verdade, é verdade. De onde é que vem esta facilidade de falar português? É da casa dos seus pais, ainda em criança, não é? Eu não direi tanto. Eu acho que a verdade seja, através do futebol, naquela altura eu jogava numa equipa já, por exemplo, equipa adulta, e embora com 16, 17 anos, estar, por exemplo, sempre à procura de estar com os mais velhos, estar sempre à procura de conversar com eles, pessoas que tinham emigrado de Portugal. Portanto, eu tinha mais interesse em ir para um café, digamos, aqui nas comunidades, e estar assentado a ouvir as histórias das pessoas que falavam nos seus lugares, falavam-se de uma ilha ou outra, e depois eu ganhei aquele interesse, e depois a verdade seja, eu tinha todos os dias, eu tinha uma normalidade por mim, eu era uma das poucas pessoas que eu gostava de ver o telejornal, gostava de ver, por exemplo, eu lia o Soriano Oriental todos os dias e eu estava a acompanhar e, de facto, quando eu entrei no Colégio da Europa, obviamente, o caso de estudo que eu fiz foi sobre os Açores e o conceito de ultraperiferias e, portanto, eu tinha não só aquele aspecto, digamos, obviamente, laço pessoal, ligação a ser descendente de Soriano, mas depois eu estava a apostar num futuro em, por exemplo, em fazer o estudo e depois estar em Bruxelas naquela altura e depois acontecer, por exemplo, envolvimento, por exemplo, com políticos que vieram dos Açores, seja um nível de partido, seja de um partido ou outro. Eu lembro, eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com dois deputados, um deputado era do PS, outro deputado do PSD, que era o Sr. Costa Neves, Carlos Costa Neves, e o Paulo Casaca, naquela altura, o Paulo Casaca, e ambos eles abriram umas portas, ambos eles deram conselhos quando eu estava a fazer o conselho o caso de estudo, e, portanto, aquela ligação e aquela oportunidade de encontrar com políticos açorianos, com professores açorianos, com pessoas como o senhor doutor, que deixou-me muito impacto e foi ali que eu decidi que eu queria ficar por lá. Portanto, eu quando acabei o curso, depois fiquei em Bruxelas e depois eu fiz um estágio numa área onde achava que era muito importante para os Açores, que era na Direção-Geral das Pescas. E foi fazer o estágio nas pescas e depois aquilo foi de uma oportunidade ou outra. Portanto, nunca foi nada planeado, mas foi sempre com aquela ideia de um dia gostava de lá ir para Portugal ou ir para os Açores. Mas antes da Europa iniciou a sua formação superior exatamente aí no Canadá. Sim. O que é curioso, porque levou toda a sua infância e juventude especialmente dedicado ao desporto. E depois, quando tem que entrar no ensino superior, opta pelas artes na Universidade de York. E as artes ficaram descontinuadas na sua vida. Por que é que apareceu aquela vontade de se aproximar das artes e depois seguir para a política internacional, por exemplo? Aquilo, portanto, embora que chama Bachelor de Artes, a especialização era em Relações Internacionais. Okay. Portanto, as relações internacionais, portanto, eu desde pequeno, eu tinha sempre a curiosidade em falar línguas, em conhecer os outros países e, portanto, eu achava que a diplomacia era o lugar, era a coisa que eu queria fazer, era sempre entrar no corpo de diplomática. E eu depois, naquela altura, a ideia era ou vou estudar Direito ou então vou para a diplomacia e depois uma oportunidade concorre com outra e depois um dia cá estou em Lisboa a fazer, digamos, um concurso e nunca esperava que eu ganhasse, mas fiquei selecionado e depois
a minha vida mudou mais ou menos. Mas naquela altura, quando estava na Universidade de York, eu acho que era importante e era marcante também, porque foi a primeira vez que eu fiz uma aula de uma cadeira em língua portuguesa e, obviamente, estar, por exemplo, numa língua portuguesa, a maior parte dos estudantes eram estudantes oriundos do continente e depois o facto de não só a amizade, mas a ligação com o professor, que era do Instituto Camões, dei-me a oportunidade para ir para Portugal continental, estudar português. Portanto, fiz um verão do curso, aqueles cursos de verões Sim. e Já se percebeu que essa sua passagem pela Europa foi marcante, quer em Lisboa, quer em Bruxelas. Chegou a ponderar poder ficar por lá? O que é que o fez voltar ao Canadá? Sim, eu acho que como tudo na vida, eu acho que os imigrantes, eu não era imigrante, mas eu senti como imigrante porque uma pessoa nunca estava bem onde estava. Ou seja, se eu estava em Portugal, tinha saudades do Canadá. Se eu estava no Canadá, eu queria voltar para a Europa. Portanto, eu estava sempre naquele indeciso. E a verdade seja, eu estava, por acaso, engraçado, trabalhar na direção das comunidades. E naquela altura eu vinha cá visitar os meus pais durante o verão. E, de facto, quando estava cá, já estava com aqueles soldados. Portanto, eu, naquela altura também, com 30 anos, embora que eu estava durante a experiência lá, mas foi ali quando estava a sentir que, de facto, que tinha que apostar, como todos, uma pessoa pensa que depois tem que apostar numa família, tem que apostar em ter mais, em criar raízes. E, embora que eu adorei estar nos Açores, eu, quando voltei por cá, foi simplesmente estar perto dos meus pais e depois a situação pessoal em termos de depois de casar e depois ali era mais fácil eu voltar para o Canadá em vez de trazer uma família para Portugal. Portanto, e qual dessas experiências terá sido mais significativa para si? Passou na Comissão Europeia, nas Nações Unidas, no Governo dos Açores, no Governo voluntário, tudo isso certamente contribuindo para fazer de si a pessoa que é hoje, mas há algum momento que tenha sido para si especialmente marcante e que agora gosto de recordar? Sim, eu acho que há todas fases de vida, portanto, era marcante o primeiro dia que vou estudar para a Bélgica, é a primeira vez que estudo fora, e eu lembro-me, primeira vez, e Bruges é uma cidade espetacular, quem visitou Bruges sabe que é uma cidade muito bonita, mas uma pessoa quando chega a Bruxelas e vai do comboio, não há muita beleza, por exemplo, digamos, na linha de comboio, e eu só lembrei, eu disse onde é que eu meti-me, porque eu não conhecia a Bélgica nenhuma. E quando cheguei a Bruges, eu lembro de ter telefonado aos meus pais e estar com lágrimas a dizer que eu não sei se fiz bem, devia voltar. E depois foi marcante, porque foi naquela altura, como tenho estudantes dos vários países, o apoio dos estudantes portugueses, portanto, era importante, porque eu fiz amizade com eles, também dos estudantes dos outros países. E depois eu acho que aquilo foi marcante. Mas eu acho que houve várias fases. Por exemplo, eu quando vou trabalhar em Roma, no FAO, era marcante porque eu estou num país completamente estranho, não tenho qualquer assim ligação. E depois era difícil porque, pelo menos na Bélgica, havia uma comunidade portuguesa. Portanto, aos fins de semana eu podia matar saudades em ver um jogo de futebol e ir para o restaurante português. Mas em Roma era tudo italiano, portanto não havia mais nada como Itália. E eu depois, em Faial, naquela altura, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na direção das comunidades, e eu digo isso com todo o respeito, obviamente, tenho muita consideração e tenho uma ligação com a São Miguel, mas foi naquela experiência em Faial que eu senti o que é a alma açoriana, porque, obviamente, os Açores, por mim, era tudo em São Miguel, ir para Beira Grande, Rapaz, Lagoa, portanto ali era o que é que eu gostava, mas quando eu passei a viver em Faial, foi ali que eu senti o que era a identidade açoriana, visitar Ali nós temos a noção de arquipélago, não é? Com as ilhas. exatamente, e conhecer uma outra vertente de sonoridade, porque para mim a sonoridade era tudo através de São Miguel, mas estar em Faial, visitar o Pico, ir para a Terceira, ir para Flores,
foi ali que eu realmente percebi o que é digamos, a alma açoriana, percebi os poetas das outras ilhas, quando falava, por exemplo, alguma poesia que eu não... Pronto, falava nos Açores que eu não conhecia, mas depois daquela experiência de trabalhar lá, o encontro também, uma das coisas também muito marcante é encontrar com as comunidades fora do Canadá. Portanto, eu não tive muito contacto com as comunidades nos Estados Unidos, fora de alguns familiares, Bermuda, Brasil, e a experiência na direção das comunidades, a poder conhecer as suas realidades, saber os pontos em comum que nós tínhamos, mas também a reconhecer as diferenças também, que era mais fácil, entre aspas, ser um português numa província como Ontário, que tem meios, tem apoios dos governos por causa da nossa política da multicultural, que é, por exemplo, a fundar uma associação no Brasil que não tem tantos fundos públicos que nós temos e tanto apoio. Portanto, esta realidade também teve um impacto muito forte e, portanto, eu acho que há várias fases da minha vida. Todas estas experiências foram importantes para si, Sim, em Bruxelas, em Lisboa, na Horta, até o momento em que regressa de armas e bagagens para a sua cidade de Brampton, na província do Ontário, no Canadá, no outro lado do Atlântico, e inicia aí uma carreira política que já leva praticamente 15 anos. Sim. Como é que ela começou? Como é que teve acesso pela primeira vez à administração pública? É engraçado, a ligação com Portugal é que fez-me entrar na política, porque eu com 16 anos fazia parte do Conselho de Juventude do Presidente da Câmara de Brampton, mas nunca pensei que entrava na política. Mas um dia foi convidado por um amigo para concorrer para o Conselho das Comunidades Portugueses. E eu, pronto, naquela altura, embora eu trabalhava no governo de Ontário, mas eu sempre tive um interesse político, portanto eu achei que era muito interessante estar a envolver, numa forma ou outra, digamos, na comunidade, numa maneira que eu tinha mais, digamos, know-how. Portanto, uma das frustrações que eu sentia quando eu fazia parte da Casa Açores, algumas associações, digamos, o que é que eu podia trazer à mesa não era exatamente o que eles estavam à procura, ou seja, eu nunca senti-me vontade de fazer parte das organizações. Eu depois, quando concordo para o Conselho das Comunidades, eu ganho, e depois eu senti-me que eu estava num cargo onde eu podia ajudar a comunidade portuguesa e eu podia, digamos, aplicar o meu know-how como, por exemplo, a fazer lobby pela comunidade portuguesa aqui no Ontário. Através daquela experiência, portanto, entrar a ter que concorrer, a ter, por exemplo, a falar com pessoas, obviamente eu tinha a oportunidade de conhecer muita gente e depois um dia um dos meus colegas, eu lembro-me num dia que estávamos a almoçar e ele disse, olha, em vez de estar aqui na Conselho das Comunidades, porque é que não concorres para uma coisa mais a sério no Canadá? E eu pensei, mas obviamente eu já estava bem onde estava, mas foi um interesse e depois houve eleições de municípios aqui na cidade de Brampton e naquela altura havia, digamos, uma conjuntura de situações que não era do meu grado e eu achava que era uma oportunidade de eu concorrer e depois é tal coisa também voltando à importância de apoiar uns aos outros, porque a primeira conversa quando eu pensei a sério em concorrer aqui foi entrar em contato com o Sindicato 183 através da pessoa da Jaque Oliveira, o presidente, o business manager do LiUNA 183. Portanto, obviamente, a primeira conversa teve com eles, o apoio que eles iam dar e o facto depois, e falou-se, por exemplo, na Paula Madeiras do Consulado, que ela ajudou-me bastante, a média portuguesa, a média das comunidades ajudou-me. Portanto, embora muitos portugueses não eram de Brampton, mas aquela comunidade, o facto que as associações, os líderes, os empresários, portanto, quem entra na política se não tem dinheiro também é muito difícil. Portanto, tudo aquele apoio que eu recebi, eu não estava aqui hoje. E eu reconheço o facto de haver uma infraestrutura que é a comunidade portuguesa, eu não estava aqui hoje. E é aí por isso que dou muito valor ao trabalho, às associações, à comunicação social da diáspora, tudo que eles fazem,
do facto, no meu caso, eu sou um caso de sucesso numa forma como é que a comunidade se junta em seu apoio pode produzir alguma coisa que ajude a comunidade. E por isso... A primeira eleição foi um pouco, provavelmente, mérito desse apoio comunitário. Sim, exatamente. Mas a verdade é que depois ganhou em 2018, ganhou em 2022, aqui há mérito seu. Sente que tem feito alguma diferença na gestão municipal da cidade de Braga? Sim, eu acho que tem, é um perfil que eu tenho trazido, é um perfil diferente, porque normalmente quem entra na política não vem da área da função pública, ou seja, o dia-a-dia normal, em termos de política, nós estamos a trabalhar sempre com estudos, sempre com relatórios, sempre com briefings, e eu, como fazia isso no outro lado, o meu trabalho normalmente tem uma tendência de ter uma compreensão um pouco mais profundo que os meus colegas, com todo respeito por eles. Eu não digo todos, todos eles têm o seu background, mas eu acho que o performance como político, eu acho que o respeito ou a maneira que as pessoas olham por mim, que eu sou uma pessoa preparada, uma pessoa que conhece bem os temas, conhece bem a política cá, e eu acho que é o facto de ter trabalhado na função pública e ter, digamos, estou mais à vontade em fazer perguntas, saber exatamente como é que um relatório é feito, quem são os stakeholders, este tipo de coisa, que faz-me, nesse lado, afetivo. Agora, no outro lado, eu acho que o outro lado, obviamente, as experiências de ter vivido em vários países, falar várias línguas, eu tenho naturalidade em termos num país como o Canadá, que é muito multicultural, principalmente aqui na cidade de Brampton, onde estamos a falar em mais de 100 e tal línguas que é falado, que eu posso encontrar com qualquer pessoa de qualquer país e sentir e procurar pontos em comum, porque eu sei, ser filho de imigrantes, todos nós temos essa ponte em comum. Portanto, dou bem com a comunidade indiana, tanto que dou bem com a comunidade muçulmana, como dou bem com... Porque eu conheço as suas realidades, que eu passei por isso. É engraçado ver estas comunidades mais novas estão a passar a mesma coisa que uma comunidade portuguesa passou uns anos antes. É verdade. Bom, e a verdade é que, mercê desse trabalho que fez, do reconhecimento que tem tido, enquanto conselheiro reeleito, vai assumindo cada vez mais responsabilidades no âmbito da gestão pública da cidade de Brampton e da região de Peel, acumulando, aliás, a presidência de vários setores, e não deixa de ser um açoriano, açor-descendente, é certo, mas muito ligado à comunidade portuguesa. É, portanto, certamente um orgulho para todos. Até porque estamos a falar de uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. Brampton, na área metropolitana de Toronto, é hoje uma cidade difícil de gerir, com certeza, e o Martin Medeiros sabe isso melhor que ninguém, não é? Sim, de facto, nós éramos a cidade que estava a crescer mais no Canadá. Por dia, 33 pessoas vinham cá para viver em Brampton. Agora passamos pelo segundo, mas agora ultrapassamos Mississauga, que era a cidade ao lado. Portanto, nós temos a cerca de 820 mil pessoas, o último census, e a cidade de Mississauga tem 810 mil. Portanto, na região de Peel, estamos a falar de 1,7 milhões de pessoas. E às vezes as pessoas não percebem a diferença do cargo. Às quartas-feiras temos reuniões que é da Câmara de Brampton e depois, às quintas, temos reuniões que é da região de Peel. E quais são as diferenças? Há políticas que são regionais, como, por exemplo, a política de ambulância ou de urgência, a política de desenvolvimento económico, por exemplo, tudo tem a ver com o serviço social, é ao nível regional, porque a ideia é de encontrar economias de escala, portanto, nós trabalhamos em conjunto. Agora, o verdade seja, a cidade que está a crescer muito tem as suas dificuldades, porque nós, quando estamos a planear serviços, queremos planear serviços por hoje, mas temos que planear por aqui a 10 anos, porque estamos a crescer tanto ao nível de transporte, ao nível escolar, ao nível em tudo enquanto que em termos de políticas, e tem sido um desafio, e obviamente, e depois quando nós falamos de 825 mil pessoas, temos cerca de 200 mil pessoas que não entram na nossa contagem de pessoas oficiais, ou seja... É quase 1 milhão. Exatamente, quase 1 milhão, porque nós temos não só muitos estudantes internacionais,
que depois fiquem por cá. E depois temos muitas famílias que estão em situações não legal, portanto, e nós temos que dar serviço a eles, e nós sabemos isso como quando abre uma escola, normalmente temos mais ou menos, sabemos da população dos estudantes que vai para a escola, e depois no segundo dia nós sabemos que temos que construir mais, que em inglês chama portables, ou mais casinhas, para porque a escola não é grande o suficiente para os estudantes. Quer dizer, e nós temos uma política, a escola tem uma política de não recusar qualquer aluno que quer inscrever na escola. Por isso, isto dar algumas dicas que a população que nós achamos tem, de facto, temos muito mais. E nós vemos o nosso transporte público. Portanto, tem sido um desafio. Agora Há vários desafios até. Mas depois de toda essa experiência acumulada, o que é que poderá vir a seguir? Por exemplo, no início deste ano, o Martim Medeiros candidatou-se a deputado provincial. Exatamente. Tem essa ambição de poder, nos próximos anos, ter experiências diferentes sempre na vida política? Eu acho que uma pessoa nunca pode fechar a porta. Obviamente, o interesse que eu tenho hoje em dia é nós temos eleições no próximo ano e eu estarei um candidato e eu quero ser reeleito. Mas, de facto, era mentira se eu dissesse que eu quero ficar por aqui. Quem sabe no futuro, se eu posso encontrar formas de representar a cidade de Brampton, de melhorar, digamos, a qualidade de vida da cidade de Brampton, estarei sempre aberto em exercer qualquer cargo que possa ajudar a cidade. E uma das frustrações que sentimos hoje em dia é que o município só tem certos limites em termos de legislação. Portanto, nós somos, digamos, a província que tem os poderes sobre como é que funciona o município, quais são as questões orçamentais. Nós temos vários desafios aqui na cidade de Brampton, principalmente na área de saúde, principalmente na área de desenvolvimento económico. E depois, quando eu penso como é que eu posso, digamos, trazer mudanças para a cidade, portanto, eu estarei sempre disponível para exercer qualquer cargo que vai trazer, digamos, um valor acrescentado pela cidade de Brampton. Portanto, é onde que eu quero trabalhar, por isso, no próximo ano há eleições, e o mais importante, e não direi, é sempre estar ao serviço e que as pessoas sentem-se que eu estou a trabalhar bem e eles estão a sentir que eu estou nessa... E principalmente quando se fala na comunidade portuguesa, eu quero que a comunidade portuguesa se sente sempre orgulhoso de ter alguém que está a trabalhar não pela cidade, mas também por eles, e tenho sempre essa preocupação. Muito bem. Nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas eu gostava de colocar uma última questão que é de caráter mais pessoal, familiar, para as pessoas que nos acompanham conhecerem o homem para além do político, o homem de família, que é casado, que tem um filho. Quem é esse Martim de Medeiros que pode não estar na política? Ainda joga futebol? Sim, agora com a idade eu tenho virado mais para o ténis, mas eu acompanho o meu dia a dia, não só na Câmara, mas quando estou em família. Eu adoro estar em família, eu adoro cozinhar, eu adoro estar assentado, ver um jogo do Benfica. Toda a gente sabe que eu sou fanático e sócio do Benfica, portanto é um dos grandes alegrias que eu tenho, é juntar com os amigos, cozinhar em casa, ver um bom jogo de futebol. E depois... Tem uma filha, não é? Desculpa? Tem uma filha, não é? Eu tenho 2 filhos. Tenho um filho, 21 anos, que está na faculdade estudando engenharia, e tenho uma filha de 16 anos, que vai estar no último ano do liceu, e depois a coisa mais engraçada, os dois não querem saber nada de política. Portanto, isto, portanto eles, é assim a vida. Às vezes eu tenho muitos jovens que participem na política, que querem seguir a vida política. Os meus filhos não, eles seguem áreas mais científicas, gostam mais de engenharia, mais de ciência. Portanto, eu apoio nas suas decisões, mas o meu dia-a-dia... E eles falam português? Eu sei que a sua esposa não fala, por isso pergunto pelos filhos. Sim, é italiana, portanto ela não fala português. Eles falam, eles como, por exemplo, qualquer, digamos, a segunda, terceira geração, reconhecem algumas palavras, vão responder aos avós, mas e depois eles estão com mais vontade de ir a Portugal agora, que é bom para mim. Mas o meu dia-a-dia é, antes de entrar na Câmara, eu vou para um café português, tomo um galão, estou ali a apanhar as notícias, tenho conversa com algum dos, digamos, dos clientes,
vem à Câmara e depois, portanto, eu vivo sempre essa dupla realidade de, por exemplo, de estar na comunidade e estar fora, portanto, o meu dia a dia, portanto, tanto como isso, quando acaba esta conversa, vou para uma associação académica aqui de Brampton, para um almoço com amigos portugueses e por isso é a maneira que eu gosto de viver a vida. Portanto, viva que essa duplicidade da vida. É verdade, sempre ao serviço da cidade e ao serviço da comunidade. Máximo Medeiros, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado por esta nossa conversa e muita força, muitas felicidades para continuar sempre a trabalhar ao serviço da sua cidade e da nossa comunidade. E muito obrigado, Dr. José Andrade, e vossa equipa, todos os funcionários da Direção das Comunidades, que eu digo sempre, é uma direção que faz tanto, e às vezes as pessoas propriamente nos Açores não dão valor a lidar com comunidades nesse mundo inteiro. Portanto, eu agradeço pessoalmente a toda a gente da vossa equipa e muito obrigado a tudo que tem feito, Dr. José Andrade. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. E cá estaremos de novo daqui a 2 semanas com outro convidado, outro Açores-descendente, de outra comunidade, com outra área de atuação, mas com a mesma dedicação à sua sociedade de acolhimento e com a mesma paixão pela terra dos seus pais e avós. São os Açores-descendentes espalhados pelo mundo. Contamos sempre com a vossa companhia.